Fala pessoal, tudo bem? João Araújo aqui. Vou mostrar para vocês hoje como que o volume pode ajudar nas suas análises, principalmente para quem opera o Price Action, análise técnica, né, mais focado no Price Action. Então, vou mostrar 3 vídeos focados em volume e vou mostrar algumas dicas muito úteis para quem quer ter mais assertividade no Price Action. Vamos lá. Primeiro ponto é a respeito das tendências, dos movimentos. Quando o preço está em um movimento de alta, por exemplo, como esse aqui, ó, movimento de alta, como que eu posso analisar, qual ferramenta analisar, qual comportamento do preço me mostra uma probabilidade de correção desse movimento, ou de retorno ou uma correção, pelo menos. Antes disso, eu vou te mostrar alguns conceitos, tá? Primeiro, o que é o volume? Nós temos aqui embaixo o indicador de volume, o volume de quantidade, pode ser volume financeiro, por exemplo. O de quantidade é o que eu utilizo. Então, por exemplo, como que o preço mostra volume? É só pela barra maior? Não necessariamente. Se você não tiver esse indicador aqui, por exemplo, você pode avaliar volume apenas pelo padrão do candle. Observa, esses candles são candles de 15 R's, ou seja, 15 rencos, e você vai perceber que alguns deles têm uma sombra e outros não. Esse candle não tem sombra, esse próximo não tem, já esse anterior tem uma sombra grande. Ó. Esse tem sombra e esse tem sombra. Os candles com sombra são os candles com volume. Observa, se eu puxar aqui o gráfico para baixo, observa que casa certinho. Ó. As barras do volume com o candle que tem essa cauda, essa sombra. Por quê? Porque volume é diferente de agressão. Volume é compra menos venda ou venda menos compra. Então, quanto mais houver compra e venda naquele nível de preço, mais vai gerar volume. E é assim que essa barra cresce. Por quê? Porque vai gerar uma quantidade de contratos significativa naquela região de valor, tá certo? Ou região de preço. Por exemplo, na baixa, observe esse candle aqui com essa sombra, observa como ele casa certinho com essas barras maiores. Então, ou seja, essas barras com sombra são os candles que houveram volume. E esses candles sem sombra são candles que não teve volume, ou seja, não teve contraparte. Observa aqui, ó, eu tenho 2 candles sem volume, ou seja, sem a cauda, sem a sombra, e aqui embaixo eu tenho 2 candles muito pequenos dentro do volume. Então, entendendo isso, fica fácil para eu te explicar qual que é a ideia, qual que é a análise que você faz com relação ao volume para te ajudar no price action. Por exemplo, observe que o preço ele estava subindo, estava no movimento de alta, nesse ponto estava subindo. Observe o volume, olha aqui embaixo, as barras médias, certo? O preço estava subindo, nessas regiões aqui, ó, ele estava subindo, deu continuidade na alta. Então, observe essa barra maior, casando com essas barras aqui, com sombra. Chegou a um certo ponto, em uma região importante, no 2% de alta, tem aqui ó, 2% de alta, o preço diminuiu o volume. Então, eu tive barra grande no volume e automaticamente, logo em seguida, eu tive diminuição no volume. Observe esse desenho aqui do nosso volume. Observe como vai diminuindo o volume. Tem um volume grande e o volume vai diminuindo. No mesmo passo, nessa região de valor, né, após o preço ter subido aqui mais ou menos 1.000 pontos, o preço começou a fazer o quê? Movimentação de baixa. Então, diminuição do volume em uma tendência de alta antecede a baixa ou a correção. Nesse caso aqui, o preço corrigiu. Tem mais um conceito muito interessante. Como que vai te indicar a continuidade do movimento de baixa? Por exemplo, observa comigo. Logo em seguida, o repique desse movimento, ou seja, o retorno, o pullback, ele foi também feito sem volume. Observe as barras aqui embaixo. Observe que as barras são pequenas ó, nesse espaço. Eu praticamente não tenho barra, praticamente não aparece a barra. Aqui eu tenho uma barra média e uma barra muito pequena de volume. Logo em seguida,
as barras de volume vendedoras, os candles vendedores, eles mostram que sombra. Então, o que estava acontecendo? Nesses candles aqui, ó, estava tendo agressão compradora para cima, é claro, a agressão compradora, e o vendedor estava aqui ou absorvendo a compra ou vendendo junto. E o preço fez o quê? O movimento de baixa. Então, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: o preço ele faz um movimento, geralmente para alta ou para baixo, tanto faz um movimento. Em um certo ponto desse movimento, geralmente próximo a fazer a volta ou a correção, ele mostra uma barra grande de volume, como essa aqui, é um exemplo clássico disso. E em seguida as barras são menores. Por quê? Porque quando há um movimento como esse aqui, uma barra grande, há muita trocação de contratos. Para que uma barra dessa aconteça, é necessário que haja muitos contratos trocados numa região. Muitos contratos mesmo. Então, quando acontece isso, muitas vezes os próprios compradores eles já entram num processo chamado de exaustão. O que é exaustão? Eles já estão, entre aspas, exaustos, ou seja, já compraram o que tinha que comprar nessa região, por exemplo, porque o preço, como eu explico no treinamento, ele sai de uma região e vai para outra, por exemplo, estava aqui na região do 1% de alta e foi trocar contratos aonde? Na região do 2% de alta. Aí entram outros conceitos, aceitar ou rejeitar a região e assim por diante. Mas o que importa para nós aqui é que quando você vê essa barra grande próximo a um topo, o que é um topo? Um topo, lógico, depois que você viu aqui o movimento, é que é um topo. Mas quando eu falo um topo, é uma região importante. Por exemplo, 2% de alta, 2,5%, 3%, uma região de matriosca, como ensino no treinamento, uma outra região que você considera importante, depois do preço esticar, tem ali uma grande probabilidade de ser o próximo topo, pelo menos momentaneamente. Então você viu a barra grande e em seguida as barras começaram a ficar menores, as barras aqui embaixo no volume começaram a ficar significativamente menores. Então, automaticamente a diminuição do volume ele antecede a correção do movimento. O que vai te dar uma confirmação da correção é que o pullback geralmente é feito sem volume, certo? Quando há um pullback sem volume, confirma-se e mostra a virada do movimento. Como? Entrando o volume na ponta contrária, ou seja, a ponta vendedora. Observe que entrou volume na ponta vendedora nessa região. Então o preço fez o quê? A movimentação de baixa, tá? Então, quando que isso falha? Quando que falha essa baixa? Ou seja, quando que o preço dá continuidade no movimento, baseado no volume? A continuidade é feita da seguinte forma: o preço está subindo, diminui-se o volume diminui igual está aqui, certo? Ele faz o que? A correção. Esse pullback, esses candles aqui, começa a entrar o que? Volume novamente. Você começa a ver barras grandes aqui, ó. Você vê barras dessa forma aqui, ó, nesse padrão aqui. Então você começa a ver barras grandes, aí sim o preço faz a correção, o rompimento da região e muitas vezes passa direto e faz tendência. Lógico que algumas vezes ele volta para testar a região, testar essa região, para depois ele fazer o que? Avançar, certo? Mas o conceito de correção de região do preço é esse. Vou te dar outro exemplo. No dia anterior, aqui no dia 30, houve um movimento clássico, muito claro de volume, ou seja, o volume diminuiu e automaticamente mudou a tendência. Então, aproveitando, antes de mostrar aqui esse movimento, o nosso treinamento Expert está com 50% de desconto, certo? É só você utilizar o cupom Expert50, tá certo? Na descrição do vídeo tem um link do nosso site. Lá você vai clicar na página do produto e coloca o cupom no ato da compra Expert50, você vai ter 50% de desconto. Então, o Expert hoje está por R$ 188, 50% de desconto. Aproveita que vai ser somente essa semana, tá bom? Então vamos lá. Observe que o preço estava
com movimentação de baixa, ou seja, fazendo o quê? Padrões de baixa, certo? O preço caiu, o preço subiu, depois você fazer o quê? Vamos olhar esse movimento aqui, ó. Observe esse movimento de baixa, olha o volume nessa região, olha que volume alto, certo? Para esse movimento, o preço estava querendo fazer pivô de alta, aqui, falhou esse movimento e a baixa foi feita com volume, certo? Olha o que aconteceu. Bastante volume nessa movimentação, teve uma leve correção, olha como caiu sem volume. Compara o volume dessa movimentação para essa movimentação. Então, ou seja, não teve volume. Olha aqui, ó, que vazio. Logo em seguida, os movimentos compradores foram com muito volume. Aqui ele mostra o início do volume. Essas barras com sombra são as barras justamente do volume, que são essas aqui, ó. Certo? Então o preço desceu sem volume nesse movimento, totalmente zero, praticamente zero, somente com agressão ou HFT. Quando você vê isso aqui, ó, geralmente é agressão, book vazio, notícia, acontece muito isso. Candle sem sombra, geralmente você vê o book vazio, ou seja, o Superdom não tem liquidez. E você aprende tudo isso no Expert, que é o treinamento de especialização em mini índices, tá certo? Então o preço desceu sem sombra, entrou o quê? Entrou volume no movimento de alta. Olha a correção. Então o volume ele antecede a virada da tendência. Você vai conseguir ver isso claramente avaliando esse indicador. E como coloca o indicador? Simples, botão direito na sua tela, inserir indicador. Você vai digitar aqui, ó, volume de quantidade. Volume de quantidade, clica em inserir aqui embaixo, dá um OK. Ele vai vir dessa forma, botão direito do mouse em cima dele, e você vai clicar aqui, ó, tipo de coloração, coloração de alta e baixa. Esses candles são os candles de 15R. Por que eu utilizo o 15 Renkos? Ou por que eu utilizo o Renko? Porque o Renko é um tipo de candle onde ele não é formado a partir do tempo, ele se forma apenas com agressão. Então, quando você vê um candle desse aqui se formar e criar o próximo, iniciar o próximo, é porque está tendo agressão para aquele lado, tá certo? Então, é importante você utilizar o Renko se você quiser ver o contexto de agressão, compradora ou vendedora. Então, faz um backtest, pega seu gráfico aí para trás, aí, vários dias, e começa a avaliar essas mudanças de tendência. Você vai ver sempre o volume diminuindo naquela região e logo em seguida o próximo movimento ele entra volume. Ou acontece o que aconteceu aqui, como acabamos de ver, certo? Acabamos de ver. O preço estava subindo com volume, deixa eu só ajustar aqui para vocês verem as barras melhores. Está aqui, preço subindo com volume, o volume diminuiu, como vocês verem aqui, o volume diminuiu, o preço fez uma leve correção, natural do preço corrigir, agora o ponto de atenção está na volta. Aqui eu tenho o topo, uma região, a atenção está aqui, quando o preço volta. Se ele volta sem volume, igual está aqui, ó, nesses candles sem volume, e entra volume na ponta vendedora, que é isso aqui, ó, volume, a tendência é o preço fazer o quê? Correção ou virada de tendência. Esse é o conceito. E com relação ao setup, como que seria a venda? Nesse caso aqui, uma venda. O preço fez esse pullback nessa região. Na verdade, são dois operacionais. Eu geralmente antecipo o operacional. Quando o preço faz esse movimento aqui, ó, que ele falha o volume, que o volume diminui, na região eu já agrido. Eu agrido por quê? Porque eu trabalho a posição. Eu criei um operacional, desenvolvi um método que é defesa de posição. Eu trabalho a posição no operacional. Mas você pode estopar atrás da região. Se você estopa fixo, você pode estopar aqui atrás. Eu não estopo, eu trabalho a posição. Meu stop é financeiro. Eu trabalho a posição nas próximas regiões. Não é martingale, não é preço médio, não é assim que funciona. Tá certo? Se você quiser aprender a fazer, você pode adquirir o Expert por R$ 188, tá? Praticamente de graça essa semana. Tá? Então eu trabalho a posição, mas se você opera colocando stop fixo, é só você entrar no trade,
baseado no volume e na região, utilizo o conceito inclusive, que é o quê? Inclusive essa região é 2% de alta, inclusive o preço subiu 1.200 pontos, probabilidade de correção, mais o volume diminuindo, certo? E assim por diante. São contextos que você está colocando para aumentar a tua assertividade, tá? Ou o trader mais conservador espera o preço voltar, corrigir, demonstrar que subiu sem volume, entra volume ao contrário, aí ele bate a venda para buscar a correção. Eu só não opero o rompimento. Esse fundo aqui eu não vendo. Você nunca vai ver eu vender um fundo desse aqui, ó. Eu entro antes, certo? Eu entro antes e eu explico por que no Expert, tá certo? Eu explico por quê, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo de volume.